tardes, são todas as tardes. Bem-vindos ao segundo episódio do A Flor da Pele podcast. E hoje, com uma honra, posso dizer que estou recebendo o co-criador desse podcast, porque a inspiração do nome vem dele, Vitor Brandão. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença, pela sua parceria nesse projeto. E Vitor é publicitário, queria que ele se apresentasse, por favor. Muito obrigado, estou muito honrado de estar aqui, né? Ainda mais tendo, de certa forma, participado do nome do podcast. E espero que seja um tempo proveitoso aqui, produtivo, para a gente trocar essa ideia. Meu nome é Vitor Brandão, sou publicitário, né? E atuo no mercado aí de marketing digital, marketing para negócios locais, já 8 para 10 anos. Então, apesar de jovem ainda, tem uma caminhada já percorrida aí. É um menino meio acabadinho, brincando, que ele tem uma boa dermatologista. Verdade. Olha só, Vitor tem me ajudado a construir esse projeto junto com o nosso Lombardi, que está por trás das câmeras, o Ricardo. E o intuito desse projeto, para quem está chegando agora, é justamente um bate-papo sobre o mercado empresarial, sobre essa jornada que eu tenho enfrentado, né, Vitor? A gente tem conversado muito sobre isso nos bastidores. E Vitor tem colaborado comigo em loco, dentro da minha empresa, me ajudando a organizar os processos, não só o marketing, né, Vitor, mas toda a gestão ali de pessoas. Ele tem feito um trabalho muito amplo disso, além do tráfego pago. Então, a primeira pergunta que eu te faço, Vitor, você é publicitário. Perfeito. Te perguntei antes da gente começar se hoje na grade de formação de um publicitário, se existe essa formação das mídias sociais, né? Hoje o marketing digital ele se tornou algo muito amplo, é quase que um buraco negro, né? Que quando a gente começa a abrir essa janelinha, a gente tem 1 milhão de coisas para estudar. E eu quero entender de você assim, um pouco dessa trajetória, como que foi migrar da posição de publicitário para quase que uma nova profissão, né? Porque você me disse há pouco que você não estudou tudo isso na sua faculdade. Como é que foi esse processo de migrar para uma nova profissão? Excelente pergunta. Então, a minha formação é publicidade e propaganda. Foi uma experiência muito boa para mim, não só pela área que sempre me chamou a atenção. Eu sempre gostei de comunicação, sempre gostei das diferentes formas que a gente tem de se comunicar, né, tanto escrita quanto falada. E principalmente com o advento das redes sociais, a parte digital, sempre foi algo que eu tive olhos para isso, né? Então, ali, tendo a oportunidade de estar cursando publicidade, os meus olhos se abriram por questões de olhar para o mercado com um olhar diferente, né? Comecei a enxergar possibilidades de atuação, mas eu digo que é uma trajetória em que a pessoa, né, quando escolhe esse caminho da publicidade, ela literalmente vai se descobrindo também, enquanto profissional, né? A gente estuda desde linguagem, às vezes corporal, porque eu tive até aula de artes cênicas, mas também passa por fotografia, passa por rádio, estou até um pouquinho familiarizado aqui com o estúdio, e também passa por questões de marketing, que são mais estratégicas e visão. Então, foi muito importante para mim ter feito essa faculdade, apesar de que, no meu caso, as oportunidades que foram surgindo para mim, né, após eu ter me formado, acabaram moldando meu perfil de profissional hoje, né? Então, vou abrir um pouquinho aqui de como foi, né? Eu cursei a faculdade de publicidade e propaganda, por um período interrompi, porque fui morar fora, morei um tempo nos Estados Unidos, né? Inclusive, é uma experiência que eu recomendo para todo mundo, né? Porque a gente, quando está de fora da nossa realidade, nossa cultura, a gente vê coisas que a gente não enxerga, às vezes, estando ali num cenário, né, numa bolha, às vezes, que a gente vive. E eu tive a oportunidade de voltar, passei um tempo, voltei, e o mercado eu já tinha outros olhos para o mercado, né? Surgiu uma oportunidade para mim em um negócio local, aqui da nossa região, na área automotiva, né? Era um grupo de concessionárias bem tradicional aqui. Eu ainda era muito jovem, assim, e nesse ponto eu me vi numa situação em que eu precisei, de fato, abraçar uma oportunidade que eu sabia que ia me desafiar. Porque
A faculdade, às vezes, nos forma intelectualmente. Exato. Né? Eu acho que é um ponto importante que eu vou entrar agora. A faculdade nos forma muitas vezes intelectualmente, mas muitas vezes é como tirar uma carteira, né? Você Exato. vai passar por um processo ali para passar numa prova. Mas na vida real, eu brinco às vezes com algumas pessoas mais próximas, assim, não é muito sobre currículo, né? É sobre você ter as manhas, às vezes, de fazer as coisas. Desculpa Boa expressão. a forma de falar, mas é bem isso. A próxima pergunta que eu ia te fazer era justamente sobre isso, se já se adiantou. Eu sei um pouquinho da sua história, sei dessa passagem pelos Estados Unidos, eu ia te perguntar o quanto esse processo aí de intercâmbio, de agregar novas culturas, quanto isso te motivou no seu processo, nessa jornada de trabalho, e se isso participou também da sua expansão de consciência para esse projeto, tudo que você faz hoje. Muito. Eu falo que foi uma escola para mim, uma das escolas, né? E eu busco passar pelos momentos entendendo o que aquele momento ou aquela fase está querendo me moldar, né? Para que aquele momento está me moldando. E a experiência nos Estados Unidos foi... eu vou falar de um ponto aqui que eu acho que é o principal, que é justamente a comunicação. Então, a gente sai de um país, a gente vai para um outro país com uma língua diferente, só aí a gente já tem um desafio de... linguístico, se virar comunicação. com comunicação interpessoal. Então, nesse ponto, e aí eu abro um parêntese aqui, não é todo mundo que vai ter o mesmo comportamento diante disso. Mesmo desempenho. Muitas pessoas se acomodam quando vão para um outro país em termos de buscar uma comunidade, por exemplo, que fala português e muita gente se acomoda. No meu caso, eu me expus muito à língua nativa do país. Então... quando eu fui, eu tinha assim, uma base do inglês básico, travei muitas vezes, né? Normal, você vai estar numa situação, a pessoa está conversando, você não tem tanto domínio da língua. Normal você ficar um pouco travado ali, mas eu decidi, e aí foi uma decisão, falei assim, não, eu vou me tornar fluente nesse idioma aqui, porque é uma decisão que eu preciso tomar. Não é sobre, se der certo, não. Nesse ponto eu precisei tomar uma decisão. Então, eu estou falando de, algumas vezes, ter ido dormir com fone de ouvido, escutando uma rádio local e repetindo o que o host da rádio falava, eu repetia a entonação e tudo. Então, o primeiro ponto para mim que me moldou foi ter essa situação praticamente me forçado a ser alguém melhor na parte de comunicação. E o que essa exposição cultural te agregou na prática ao seu trabalho hoje com marketing? Principalmente a visão, né? Porque quando a gente está... Eu, particularmente, quando estava lá, né? Eu via como o mercado lá funcionava um pouco diferente daqui, em termos até de lá ser mais acelerado algumas coisas que o mercado ainda não tinha desenvolvido aqui lá, eu já via acontecendo. Sim. Até questões de tecnologia também. Você chega numa Times Square da vida, você vê como que o digital já está ali, né, a atenção está para aquele polo ali. Então, eu passei por aqueles lugares e vi que foi meio que uma validação para mim de que um dia eu voltando para cá, eu tinha muita coisa para aplicar. Eu tinha esse sentimento lá. Né? Então, mas questões sobre a sua pergunta de cultura, questões sobre a seriedade que eu via o mercado lidando com as questões lá, muita coisa que eu via funcionando lá, que eu não via funcionando aqui. Mentalidade, principalmente. Né? Poxa, temos que tal tarefa para fazer, ela vai ser feita. Né? Temos tal meta para bater, nós vamos para cima da meta. Temos tal problema para resolver, o nosso nome é solução. Então, essa mentalidade de, poxa, temos desafios, mas desafios a gente passa por cima. Você tocou num ponto muito legal, porque eu não estou rasgando elogios sem demagogia, mas eu estou aí nesse processo, nessa jornada de buscar alguém, um aliado no marketing há algum tempo, você sabe um pouquinho da trajetória, mas como é difícil quando a gente está atrás da cadeira do administrativo, do dono, do chefe, você encontrar aliados competentes que seguram a sua mão e que assumem o negócio junto com você. Nessa jornada eu passei por várias... Quebrei a cara muitas vezes, né? Vamos ser práticos e realistas. Então, eu vejo em você uma seriedade, uma maturidade, um profissionalismo que às vezes nem compete com a sua idade. Talvez seja esse processo de intercâmbio, essa exposição cultural.
E eu acho muito interessante, Vitor, de migrar de área, né? Você está mais ou menos dentro da sua área, que é publicidade, mas na prática você trabalha com outra coisa completamente diferente. Né? Afunilou muito. Mas a gente ganha dinheiro na vida na interseção das coisas. Certo. Exemplo. Você é médico e você é advogado. Você vai ganhar muito mais dinheiro se você for médico e advogado. Principalmente se você advogar para médicos. Então, você está fazendo a interseção das duas coisas. E você fez isso muito bem. Então, você é publicitário e com o seu olhar de publicidade, você agrega muito ao seu serviço na prática, né? Que é tráfego pago, que é posicionamento estratégico. Então, isso é um grande diferencial, eu acredito, para as marcas, né? Para o branding empresarial, branding pessoal, né? E para o trabalho que a gente tem construído. Para Novo Fio, né? Aí pelo reconhecimento, né? Eu sempre busquei excelência, né? Excelência é um dos princípios que eu busco sempre aplicar em tudo que eu faço. E sobre essa questão de às vezes, a gestão ser algo desafiador para um empreendedor, né? Profissionais como médicos, advogados, eu vejo também que realmente o sistema educacional às vezes não forma a pessoa para ser alguém que entende tudo sobre canais de comunicação, mas também tem que gerir um negócio, mas também tem que ser o especialista que é. Então, talvez... E aí eu toco num ponto também importante aqui, que muita gente hoje me pergunta assim, Nayara, Vitor, você hoje, né, em plena era digital, em pleno momento que a gente vive, você acha importante mesmo fazer uma faculdade, principalmente na minha área, né, que a barreira de entrada hoje está muito baixa para profissionais prestadores de serviço? E aí muita gente já me questionou, né? Mas hoje você faria e tal? Eu digo que sim, porque não é só a parte técnica, né? A gente tem que estar considerando toda uma jornada que molda o ser humano. Quando você faz uma faculdade, você não está ali só um robô absorvendo conhecimento, você faz uma prova, você vai embora. Não, tem toda a relação interpessoal com a sua classe, com a sua turma, você tem que lidar com professores, você tem que lidar com pessoas. Então, muita gente fala, né? Não, hoje não precisa de diploma. Eu entendo as pessoas que falam isso pela barreira de entrada ser baixa, mas eu acho que é importante a pessoa desenvolver maturidade passando por momentos assim. Claro que tem casos e casos. Um gestor de tráfego, por exemplo, uma pessoa pode muito bem, se ela tiver vontade de se tornar um bom profissional, ela vai fazer um curso, ela vai se aplicar, ela vai, na prática ali, pode ser um excelente profissional. Na minha experiência, a faculdade me moldou muito, né? Voltando no seu ponto, antes da próxima pergunta, eu identifiquei esse ponto no mercado de que médicos, advogados, né, profissionais liberais precisam de um suporte 360 quando o assunto é comunicação, né? Por alguns motivos. O primeiro deles é dormir tranquilo, né? De conseguir deitar a cabeça no travesseiro. Que eu não estava fazendo né? há muito Porque tempo. Realmente pode ser muita coisa para gerir, né? Então... Posso só abrir um parênteses, fique à vontade. licença? Porque, assim, para quem está chegando agora e quem está começando um consultório, uma clínica, eu vou falar do meu nicho, tá? Perfeito. Que aí eu tenho mais autoridade para falar. É muito desafiador. A gente é muito tecnicista. A gente aprende só aquele conteúdo técnico da medicina. E, primeiro, a gente não sabe gerir finanças. A gente falou muito sobre isso aqui no primeiro episódio. A gente mal sabe escolher qual o tipo de empresa que a gente vai trabalhar. Então, a gente não entende sobre imposto, a gente não entende sobre as legalidades, sobre questões de vigilância. E aí, vamos abrir o buraco negro do marketing, a gente não entende nada de nada. Então, se você tem a mínima possibilidade de um dia empreender, você precisa estudar. Eu tenho feito muito nos últimos 8 meses. E é incrível como que o crescimento é exponencial na mesma proporção em que você estuda. Eu não consigo contratar alguém se eu não tiver o mínimo discernimento do que é importante para o meu negócio. Isso traz segurança, né? Eu não consigo acompanhar as métricas que você me manda semanalmente se eu não entendo. Perfeito. O porquê de cada coisa, o porquê daquele investimento, a necessidade real daquilo. Então, a gente precisa estudar, mas a gente precisa de alguém que aperte a nossa mão ali Exato. né? Então, eu vejo essa necessidade do empreendedor entender muito sobre o mercado do marketing. E aí a pergunta que eu te faço, como você tem visto hoje o mercado digital
marketing digital do Brasil, uma vez que todo mundo hoje faz tráfego, todo mundo hoje tem Instagram, todo mundo faz Reels, todo mundo está virando social media. Antes a gente tinha aquele arrasta para cima, né? Hoje a gente tem aquele me envia no direct, comenta aqui, as coisas estão ficando... a gente está caindo muito na mesmice, né? Como você tem visto esse mercado e qual é a maneira da gente diferenciar, de fazer algo novo? Eu vejo um ponto importante também. Eu vejo da seguinte forma, né? Com o advento das redes sociais e com a facilidade que hoje em dia nós temos de ter acesso às coisas, tanto informação quanto você vai conversar com alguém, você consegue conversar com alguém de qualquer lugar do mundo. Você quer aprender alguma coisa, você busca ali, você encontra informação. Esse lado é muito positivo, né? Só que na outra mão, uma mão tem isso, na outra mão tem a possibilidade de você cair numa confusão de ideias muito grande. Então, assim, você vê um expert falando sobre um assunto, você começa a consumir mais conteúdo dessa pessoa, você pode aprender muito, mas você vai começar a ouvir outros experts falando e outras pessoas que agora são especialistas também. E se a pessoa não tiver assim, uma cabeça boa para filtrar as informações, pode gerar mais confusão do que solução de problemas, né? Então, e você tocou num ponto importante também, que é muito mais do mesmo que a gente vê hoje, né? Então, o alerta que eu faço aqui, quando o assunto é marketing digital, principalmente para profissionais liberais, é saber passar um filtro nas informações, não tomar tudo como verdade absoluta, como isso aqui tem que ser assim, isso aqui funciona melhor, porque senão o mercado vai perder a autenticidade, né? Você é uma excelente comunicadora. Obrigada. Ok? Mas será que não é todo mundo que tem isso e alguém pode querer, por exemplo, poxa, vou estudar sobre comunicação. Alguém da área da saúde vai estudar sobre comunicação. E aí a pessoa pode entrar no campo digital, que a gente afunila mais a coisa. Ela vai ver sobre tráfego, ela vai ver sobre social media, ela vai ver sobre a melhor estratégia para captar clientes, ela vai entrando em detalhes. É enlouquecedor, É Vitor. enlouquecedor. E aí, quando ela vai fazer uma contratação, quando ela entende que ela precisa fazer uma contratação de um profissional da área digital, da comunicação, ela já vai com, como eu posso dizer, ela já vai com muita informação que o mercado moldou na cabeça dessa pessoa. Mas isso está errado? Eu não digo errado, mas eu levantei o alerta aqui para a pessoa saber fazer o filtro. Quando você fala que estuda, é o que eu indico para todo mundo. Porque quando a pessoa entende de fato como as coisas funcionam, quando você vai contratar um profissional, seja um social media, seja uma agência de marketing, seja um gestor de tráfego, até a conversa que você vai ter com esse profissional vai fluir melhor, porque ele vai usar talvez alguns termos técnicos para explicar alguma coisa, você vai saber, não, mas e aquilo ali? É o follow-up. Exato. É o CPM. Né? É o custo por CRM. lead, é o CRM. Uhum. CRM médico? Não, CRM é outra coisa. Então, assim, é um mar de informações que eu acho que a gente está entrando num momento de menos é mais. Mas me diz uma coisa, o seu perfil de cliente já é um perfil mais educado, nesse sentido, ou é um perfil mais leigo? Então, hoje eu tenho uma assessoria de marketing, né, a Liftus, e a gente foca muito em negócios locais, e nós ainda temos muitos profissionais que precisam desse apoio. Eu vou falar uma palavra aqui que eu acho que aqui se encaixa melhor, educacional. Porque o profissional precisa ser educado de uma forma personalizada para o negócio dele. Sim. Eu não posso ser generalista com você, por exemplo. Então, recapitulando até alguns pontos que a gente precisou ter para a nossa parceria profissional. Entender quem é seu público, quem é o seu perfil ideal de cliente. Tudo começa aí. Uhum. Porque se a gente não começar aí, a gente vai fazer coisa da nossa cabeça, a gente vai fazer coisa influenciado pelo que o mercado está falando que dá certo. Muita gente se frustra com o digital no sentido de, poxa, investi uma grana aqui, já me frustrei nas últimas 3 experiências que eu tive de profissional de marketing digital, de tráfego, né? Me frustrei. Tal. E fica com isso na cabeça como se ou o erro foi do profissional só, mas às vezes faltou educação. De entender, não precisa ser um especialista em digital, mas entender os caminhos. E eu vou até falar, de certa forma, confiar e dar uma certa liberdade para o profissional que está atendendo. Mas você só vai conseguir fazer isso tendo essa segurança, porque você foi atrás de conhecimento. Né? Mas eu posso te falar, hoje, eu não consigo imaginar um cenário, por exemplo, de uma contratação de tráfego pago
em que o profissional não atue da forma como a Liftos atua. Um olhar global. Sim. Assim como na medicina, na minha área capilar, eu não consigo simplesmente passar uma fórmula padrão para você, para o Lombardi e para todos os outros. Tá funcionando, viu? E para todos os... tá funcionando, ele tá cabeludo pra caramba. Eu não consigo, eu tenho que olhar o paciente como um todo, eu não consigo contratar um tráfego pago que não faça a gestão do serviço tendo um olhar global. Total. A pergunta que eu ia fazer nesse sentido é: você acredita no mercado de tráfego pago como tem sido comercializado hoje? Que é um profissional que faz o tráfego e ponto, acabou? Existem muito bons profissionais no mercado, mas eu vejo uma onda que se forma aí, que talvez por falta de ter uma leitura melhor da necessidade do cliente, acaba entregando algo que não vai de encontro ao objetivo do projeto. Então vamos explicar. Vamos entrar nesse ponto público, aqui que é importante. O que é importante a gente entender para o tráfego pago? Você já falou aí, a primeira coisa é a persona. O que é a persona? A persona é o perfil de cliente ideal. Né? Em alguns casos a gente chama até de ICP, a sigla em inglês. É isso que vai definir o seu funil. É isso que vai dar o tônus de toda a estratégia. Né? A gente parte dessa base. A gente precisa entender primeiro para quem a minha empresa precisa passar uma mensagem. Com quem eu preciso eu vou conversar. Exatamente. Mas não adianta eu alinhar a persona, alinhar o investimento, a grana que vai ser gasta nisso, se na ponta do sistema, que é o atendimento, Exato. o seu vendedor, que vai receber esse lead é o contato, né? Exato, uma que vai cair. de venda. É o contato do WhatsApp, ou o contato do Instagram, do Facebook. Se a pessoa que vai receber esse lead, o vendedor, ela não está treinada de maneira eficiente para poder conversar e converter em agendamento ou em venda. Exato. Então, fala um pouco mais sobre esse processo para a gente. No nosso caso, o que a gente identificou não é só sobre investir um recurso e criar uma expectativa de retorno. Porque isso aí, a gente elimina várias etapas de um processo. A gente falou aqui de persona, a gente falou aqui de entender com quem a gente precisa se comunicar, com quem a minha marca, a minha empresa, a minha clínica, o meu escritório precisa se comunicar. Entendemos? Beleza. E quando eu falo entendemos, é ir a fundo nisso. Sabe por quê? Porque senão fica parecendo que é assim, não, meu público é de tanto há tantos anos, é homem ou mulher, e tem esses interesses. Mas por que não mergulhar um pouco mais para entender de fato quais são as dores do seu perfil ideal de cliente? Quais são as necessidades? O que o seu perfil ideal de cliente tem de queixa? O que o seu perfil ideal de cliente ele vê como um sucesso? Qual que é o ponto-chave que faz ele assim, não conseguir o que eu queria? Porque quanto mais você faz esse exercício de pensar no seu perfil ideal de cliente, mais fácil vai ser de cumprir as outras etapas que a gente vai entrar agora. Ô, Vitor, mas eu posso criar um perfil ideal, eu posso inventar o paciente que eu quero ter. Por exemplo, se eu estivesse abrindo um consultório, uma clínica hoje em outra cidade. Tá. E eu quero atender só high ticket, só público alto padrão, luxo. Eu posso decidir isso? O que eu sugiro? Se você já tiver uma base de atendimento próxima do que é o seu perfil de cliente ideal, você vai olhar para essa base e filtrar os atributos desse público que você considera mais importantes para formar o perfil ideal de cliente. Se isso não existir, eu não vejo problema inclusive o conceito de persona, em muitas empresas é aplicado assim, a pessoa até desenha, faz um desenho do que é essa pessoa, bota as características e tudo, nome, coloca nome na persona, pode ter mais de uma persona, pode ter uma persona homem, uma persona mulher, e faz um exercício de quais canais de comunicação essa pessoa consome, como ela se relaciona nas redes sociais, ela usa Instagram, ela usa mais Facebook, ela usa Google, YouTube. Você verá no Globo Repórter. Você verá, exatamente. De onde vem, para onde vai. Exatamente. Então, assim, por que isso que eu estou falando aqui? E isso que eu estou falando aqui, 80% para 90% não está fazendo. Que é dar atenção a com quem eu preciso comunicar antes de qualquer outra coisa. Você acha que isso é o ponto principal desse processo? Eu diria que um dos principais, sim. Tá? E lá na frente a gente vai entender por que eu vou falar da parte de anúncio, de criativo, e isso vai impactar também. Mas eu diria que é possível, sim, criar, né, uma persona, um personagem, né? A palavra, o termo tem a ver com personagem também. Se isso for facilitar o entendimento do time que está com você,
do pessoal de atendimento comercial, inclusive, para entender com quem a gente precisa comunicar, eu acho um recurso válido criar uma persona, desde que também isso seja buscando conversar com o ser humano, né? Não vai criar uma persona totalmente inatingível também. Mas, por exemplo, nesse processo de criação, eu devo obrigatoriamente avaliar a região, a concorrência, o estilo do meu negócio, o preço das coisas que eu vendo. Totalmente. Tudo isso... Isso tudo influencia... Isso já é uma outra etapa, né, que eu diria que é uma análise. Após você imergir no assunto perfil ideal de cliente e resolver essa parte, né, e definir de fato, para não ter mais dúvidas quanto a isso. E assim, claro que isso pode ir mudando uma característica ou outra do seu perfil de cliente ideal, porque o mercado muda. Mas depois dessa parte, a gente entra numa parte importante, que é a análise do seu negócio em si, não só do seu negócio, mas do que está no entorno. Então, por exemplo, qual que é o ticket médio do meu negócio? Quais são os produtos ou serviços que eu tenho que oferecer? Explica o que é ticket médio. O ticket médio é o valor médio dos seus produtos e serviços. Você vai considerar tudo que você tem a oferecer para o seu cliente ideal. Qual que é o valor médio? A sua esteira de produtos. Né? Entender isso é importante. Entender também, a gente chama de benchmark. O que é o benchmark? Você vai fazer uma pesquisa de mercado. Vai fazer uma pesquisa de mercado. Geralmente a gente faz isso com os nossos clientes. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender quem são os players. Estou usando termos em inglês aqui, mas acho que são... Toda reunião com ele eu aprendo uma palavra americanizada nova. E é sempre com esse sotaque assim carregado, sabe? Como é que é? Eu gostei do... Players. Não, os players eu conheço. Agora a penúltima... Como é que... Benchmark. Benchmark. Okay? Você vai fazer uma pesquisa de mercado. O que é isso? Eu preciso entender quem são os jogadores, os players do meu mercado, quem está atuando no meu mercado. A galera chama de concorrente, né? Eu gosto de falar players do mercado, quem está atuando. Para quê? Não com o objetivo de fazer guerrilha. O que é guerrilha de marketing? Fulano está fazendo isso, vamos fazer uma campanha assim. Olha, meu concorrente está fazendo isso. Não é sobre isso. Inclusive, o mercado americano tem muito isso, né? Marcas grandes usam muito do marketing de guerrilha. Burger King, McDonald's. Tem muito Legal. isso. O que é uma característica peculiar do mercado de lá. Que aqui começa a tentar replicar algumas coisas. Mas voltando. Esse benchmark tem o objetivo de você localizar a sua empresa no mercado. Então, todo mundo fala assim, eu quero posicionar a minha empresa, mas nem fez essa pesquisa. Como é que você vai conseguir posicionar a sua clínica, sem você saber quem está em qual degrau ali? Você vai posicionar onde a sua empresa? Né? Então, é um pouco de cuidado, por isso que eu falei de filtro antes, de usar esses termos, porque às vezes muita gente usa o termo sem entender o que é. Eu quero posicionar melhor a minha empresa. Tudo bem, para posicionar melhor qualquer empresa, nós temos que entender quais estão posicionadas e como. E aonde você quer chegar também, né? Exatamente. Então, por exemplo, tenho 3 concorrentes diretos na minha região e eu tenho outros players que não são diretos, mas que ali geram um certo impacto no mercado. Eu quero ser top 3 ou eu quero ser top 1. Então, se eu estou trabalhando com uma empresa, uma clínica, um médico, enfim, que tem a mentalidade, não, eu quero ser top 1 no mercado. Então, eu já entendi essa mensagem de objetivo. Então, a gente vai trazer o quê? Tá, para você ser top 1, vamos ver quem está top 1 hoje e o que essa pessoa, o que essa empresa, essa instituição está fazendo de comunicação. E aí a gente tem condição de dar uma olhada em que tipo de anúncio que está sendo feito, dar uma olhada nas narrativas que estão sendo usadas na mídia, dar uma olhada se existe identidade visual sendo aplicada ou não, né? Dar uma olhada como que está a interação de todas essas peças de comunicação, a resposta do público com relação a isso, né? Então, se a gente está numa cidade e que tem uma empresa que está numa rodinha de amigos, assim, as pessoas soltam o nome da empresa para citar alguma referência, é sinal que ela é uma das primeiras, essa empresa está sendo uma das primeiras a ser lembradas pelo público naquele assunto, que é o que todo mundo quer, né? A gente quer chegar num ponto que está numa roda de amigos e surge o assunto clínica capilar e a clínica ser a primeira a ser lembrada. Sim. Isso é um posicionamento que é uma consequência de uma série de coisas sendo feitas. Né? Uma construção. Que é o que muita gente não entende. Muita gente quer o miojo. Imediatismo. Quer colocar ali e já retirar aqui. E não é muito bem assim. Por isso que essa educação ela é importante, de fato. Essencial. Agora, uma curiosidade particular.
A gente vai estar entrando agora num período conturbado, principalmente para o interior, né? Cidades de pequeno e médio porte, que é a política. Certo. Até que ponto que isso interfere na gestão do tráfego? Eu já ouvi algumas pessoas falando assim, mas eu não vou gastar todos os meus recursos agora porque vai ter política e vai... até onde eu entendo, e eu quero aprender isso, você por favor me ensine, eu no tráfego pago eu vou competir com concorrentes que falam a mesma linguagem que eu ou que estão disputando o mesmo público que eu. Por que a política pode interferir nisso? Tentando explicar de uma forma mais prática e objetiva, as plataformas de tráfego pago, elas funcionam como um leilão, né? Então, por exemplo, nós temos 10 anunciantes, esses 10 anunciantes têm portes de investimento diferentes no momento, e esse é um dos fatores que as plataformas consideram. Não é só o montante de dinheiro que cada conta coloca ali que vai fazer com que um apareça mais ou outro. O fator orçamento, ele implica diretamente, sim, no volume de pessoas que você vai alcançar, né, nas impressões, e aqui eu já explico um pouco melhor esses conceitos, né? Tem uma métrica que chama alcance, que é a quantidade de pessoas que a sua campanha vai alcançar. Tem uma métrica que chama impressões, que é uma pessoa pode ver mais de uma vez aquela peça de mídia, então contabiliza mais de uma vez e por isso a impressão pode ser, sei lá, 100 mil impressões uma campanha teve, mas a mesma campanha teve 50 mil de alcance, ou seja, 2 vezes para cada pessoa de entrega da mídia. Tá? Então, orçamento vai impactar diretamente, sim, na velocidade que aquela campanha vai alcançar. Agora, no ponto que você trouxe, né? A gente tem assim, várias situações que acontecem durante um ano, em períodos sazonais, que eles dão uma movimentada e dão uma leve alterada em algumas das métricas. Tá? Eu não penso que isso seja algo alarmante, assim, de, poxa, estou num período eleitoral, então não vale a pena, vou tirar o pé aqui, né, na estratégia digital. Por que eu não acho? Quando se tem uma estratégia que está bem desenvolvida, bem pensada, as coisas estão sendo feitas intencionalmente no digital, né? Estratégico, um plano estratégico. Não é algo raso, que Quando é feito dessa forma, você fica muito mais segura, independente do momento do ano que você está. Uhum. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Mercado de varejo, geralmente quando chega Black Friday, o que todo mundo fala? Tá mais caro. Tá? Mas isso é natural. Tem mais anunciantes, mais lojas estão anunciando. Então, quando tem mais gente anunciando em determinado período ali, a métrica de CPM, que é o custo por 1000 impressões, ou seja, a cada 1000 pessoas impactadas, vai aumentar um pouquinho, é natural, porque tem mais gente tentando falar com essas 1000 pessoas. Uhum. Imagina, estou numa sala de aula, aí tem 3 professores querendo fazer um experimento, 3 professores querendo a atenção dos alunos. Aí um grita, aí todo mundo olha para o professor que gritou. Aí um fala mais baixinho, aí todo mundo nem olha para ele. Então o de cá está puxando mais atenção para ele. Imagina 10 professores querendo atenção. Vai ficar mais caro para ter atenção dessas pessoas. Tentei usar de uma analogia aqui para entender. Então é mais ou menos assim, tá? Eu defendo que não dá para ter como referência de continuar numa estratégia ou não o fato da gente estar num período eleitoral ou é um período em que um outro presidente vai tomar posse, então o mercado um período que aconteceu uma tragédia, ou tem guerra e tal, porque senão a gente corre um risco de ter essas coisas como pilar e como referência para o que a gente está fazendo de estratégia para o nosso negócio. Não acho que seja um caminho interessante e tranquilizando, não acho que seja algo para, poxa, então não vale a pena nesses períodos apostar ou não. É melhor você construir uma estratégia sólida, onde você sabe para onde a sua empresa está indo e que é uma construção, do que você pensar nas pausas. Né? É melhor ser ativo e constante. Exato. Né? Então, já tendo a consciência de que vão ter momentos de mudança nas métricas. Pensando que a sazonalidade, que fatores externos não vão alterar o seu tráfego, uma vez que ele é estratégico, e os fatores internos, por exemplo, o famoso algoritmo. Tá. Como que é feito? Existe alguma coisa para se analisar, principalmente pensando em Instagram? Porque toda hora fala que o algoritmo mudou. Uhum. Que hora é o Stories que está mais engajado, hora é o Reels que está competindo com o TikTok. E aí, como é que é feito esse planejamento? Valoriza-se essa questão de algoritmo ou não?
Esse é um outro ponto que eu vejo muita gente... É o tipo de coisinha que eu chamo de coisinha. É, tipo assim, é uma coisinha do digital, bobagem. é bobagem. Tá? Para quem quer jogar um jogo no nível do jeito que tem que ser feito, não pode ficar preocupado com... mas agora o algoritmo não está entregando é meus... o jogo do Ipatinga diante do Champions League. É mais ou menos isso. Só que esse exemplo aí eu vou ter que falar que eu joguei na base do Ipatinga. Então eu vou ter que, assim, o Ipatinga Futebol Clube, entendeu? Apesar de que a gente não está num momento tão favorável mais. Mas é exatamente esse raciocínio, sabe? Assim, são detalhezinhos que muita gente... E isso, eu repito, falta de buscar conhecimento. Isso é mais válido para pensar no orgânico. Também, né? Porque no orgânico, sim, você talvez vai ter impactos mais diretos quando houver uma mudança na plataforma. Então, por exemplo, o Instagram mudou a entrega. E aí, a primeira coisa que as pessoas fazem, nossa, mas os meus stories tinham tantas visualizações, agora está com tanto e tal. E aí faz uma sequência de stories para falar disso. Então explica para o público o que é o orgânico. O orgânico, vou falar aqui para minha... É isso mesmo? Isso mesmo, Lombardi. Vocês, né? Então prestem bem atenção. O orgânico é quando vocês estão ali fazendo as suas ações de comunicação no Instagram, por exemplo, que você não está pagando nada por aquilo, né, em termos de dinheiro. Você está dedicando um tempo para fazer um conteúdo, você está postando, você tem uma estratégia de orgânico. Por exemplo, você tem um social media na sua equipe, ou não, ou é você mesmo que faz as suas postagens, pensa nas suas estratégias. No orgânico é onde você tem a oportunidade de fazer um planejamento para o mês, por exemplo, para a semana. Vou usar Reels, vou usar Stories, vou pensar no meu perfil de cliente ideal, mas vou usar apenas o orgânico, né? E aí, ponto importante, eu sempre defendo que uma coisa complementa a outra. O tráfego pago, ele complementa o orgânico e vice-versa. Muita gente tem dúvida quanto a isso aí, né? Hoje em dia tem que ser o pago só, mas aí muitas vezes as pessoas que falam isso, você vai ver o orgânico da pessoa está lá, né? Ou seja, está investindo em trazer pessoas novas para o canal. Aí chega lá, o orgânico não está com atenção e aí as pessoas novas não vão ficar também. Então, eu sempre defendi isso, né? Uma coisa complementa a outra. O cenário ideal, eu gosto sempre, eu brinco com os clientes aqui, com empresários que eu converso, assim, olha, pensa comigo, a gente tem que pensar no cenário ideal, em termos de digital, de comunicação, que é estar ativo aqui, fazer isso, fazer aquilo, tudo. Mas o cenário real importa também. Então, às vezes, o cenário real de uma clínica é começar de um ponto A, mas começar. Não é começar querendo já o resultado lá de quem já está no ponto Z da coisa, né? Começar. Então, assim, é importante olhar para o digital como ter um olhar 360, né? Achei muito legal que você trouxe isso, que a gente atende dessa forma, né? A Liftos faz dessa forma. É porque hoje eu enxergo o mercado tendo a necessidade de se profissionalizar. Então, algumas pessoas já perceberam isso. Não dá para ter muito amadorismo mais com quem quer realmente buscar um resultado, com quem realmente quer escalar as vendas, ou quem realmente quer com que a sua empresa aumente o faturamento vindo do canal digital. Quem realmente quer isso, tem que começar a correr atrás de estudar, que é o que você tem feito, né, para entender de tudo isso que a gente está falando aqui. E esse não ser um podcast, às vezes, que alguém vem assistir e fica totalmente perdido. Né? Se você é essa pessoa que está perdido aqui nessa conversa, busque conhecimento. Mas busque conhecimento filtrando a fonte. Né? Não é qualquer fonte também que a gente pode confiar. Então vamos falar agora para o pequeno e para o médio empreendedor, ou para quem está começando nesse nicho. Me fala 3 dicas para começar no mercado digital. Para começar, 3 dicas específicas sobre tráfego pago. Tráfego pago, vamos lá. Para a pessoa que precisa escolher uma contratação, para gerir o tráfego pago. Perfeito. A primeira coisa que eu diria para alguém que nunca investiu em tráfego, ou que nunca estudou a fundo sobre isso, é estudar, assim, não precisa se tornar especialista, mas estudar o macro da coisa, né? O que seria isso? Eu brinco assim, mas eu gosto de falar, gosto de reforçar, já que eu estou nessa oportunidade aqui. Tráfego, ele não cria o resultado para a sua empresa. O tráfego, ele vai amplificar o que a sua empresa está construindo. Uhum. Vitor, como assim? Né? Então, se a sua empresa começou a ter um olhar para o digital, vamos supor que era a gestão tradicional e está começando a ter um olhar para o digital, ou porque o concorrente já está lá há muito tempo, ou porque
o sobrinho falou que tem que ir para o digital, ou porque fulano de tal falou. Não importa o motivo. Estou começando a olhar para o digital, ok. Vou escolher uma referência para estudar tráfego? Tudo bem. Eu fiz isso no começo. Né? Uma referência. Eu percebi que se eu tivesse várias referências, eu ia me perder. Então, busca uma fonte de conhecimento. Ok? Vai contratar alguém, senta com essa pessoa e explica os objetivos. Né? Muita gente chega para a gente, para nossa empresa, eu queria saber um orçamento, como é que... Não vamos falar de dinheiro agora, não. Eu sempre devolvo, não, mas vamos conversar, deixa eu entender seu objetivo. Por que isso? As pessoas estão tão preço, Bitoladas, preço, né? mas não é Bitoladas, sobre tipo, preço. Como se fosse mesmo uma troca de serviço. Não é e caixa ponto eletrônico, não é pastelaria. Pastelaria é bom. Entendeu? Eu quero 10 mil leads aqui, por favor. Não é assim que funciona. Então, a primeira coisa é busca o mínimo de conhecimento. Né? A segunda coisa é, quando for conversar com alguém para contratar, seja uma agência e tudo, saiba o que perguntar numa reunião de contratação. Né? Qual que é a sua visão? Olha, meu negócio tá aqui. Qual que é a sua visão sobre o meu negócio? Tal? Sabe por quê? Porque nessa hora, e aí a gente vai falar de coisas que a gente tem feito aqui. Não é só sobre apertar botão. Né? Não é só sobre entender a parte técnica de uma campanha que alcança tantas mil pessoas e aí tem tantos clientes. Não é só sobre isso. É sobre entender também de gente. É entender sobre o comportamento das pessoas. É entender, é ter visão de mercado, é acompanhar o mercado. Então saiba fazer boas perguntas para quem você vai contratar nesse sentido. E, se possível, converse com mais de uma, mais de duas, mais de 3 pessoas para você ter um crivo da pessoa que você conversou. O que você sentiu? Não só, o cara é técnico, o cara sabe fazer. Fulano de tal contratou, então vou contratar também. Porque, às vezes, uma agência, um profissional que está tocando a estratégia de uma empresa muito bem, pode não se adaptar para o seu negócio também. Não é só porque é muito bom tecnicamente que vai funcionar para qualquer empresa. Tá. Vamos lá. Parei no segundo ponto aqui Vai lá. Não, você quer concluir? Não, eu parei no segundo ponto para você me ajudar. Então conclua. Então vamos lá. Vai lá. 2 perguntas mais rápidas. Perfeito. Assim, para te provocar. Vai lá. Urgência ou agência? Você está querendo saber... Eu nunca mexi com tráfego pago. Tá. Preciso começar a anunciar para minha empresa. Uhum. Eu vou buscar uma grande agência ou buscar uma urgência, uma pessoa só que trabalhe com tráfego. Tá. Isso aí vai depender muito do modelo de negócio que você tem, da sua necessidade. Vou te falar por quê. Muita gente que eu conheço, que já conversei, muitos empresários viraram para mim, Vitor, eu tive uma experiência com a agência XYZ, uma agência grande, que se eu falar o nome aqui, muitas pessoas vão conhecer, por exemplo. Eu não gosto de generalizar, porque não gosto de falar do trabalho de outros profissionais, mas os feedbacks que eu já recebi de pessoas que contrataram agências grandes, maiores, é que não tiveram a devida atenção ou que sentiram que era algo meio a toque de caixa, ou sentiram que era meio generalista a entrega dessa agência. Eu acho que não é nem uma falta de competência, não, porque são agências grandes hoje, né, renomadas, mas uma questão de não ser uma agência grande, não ser para determinado tipo de negócio no momento que ele está. Então, se você está começando... Muito boa essa colocação. Se você está começando, faz muito mais sentido você ter alguém ou uma equipe que te dá uma segurança no sentido de, estou aqui. No sentido de... É o pontapé inicial, estou com uma dúvida aqui, construir. Vitor. E eu falar assim, amanhã que hora que a gente pode conversar? Porque se você for pensar, assim, grandes agências do mercado nacional trabalham com grandes empresas, Sim. Ambev da vida, né? São momentos diferentes de negócio. Exato. Né? Estágios diferentes, Exato. orçamentos diferentes. Já está tudo organizado de baixo para cima, então exatamente. Não tem necessidade de construir uma de base estrutural, mais. Exatamente. Necessidade de escalar, é outro momento. Né? E isso muita gente se perde. Poxa, eu vou contratar a agência X porque aparece muito para mim. Olha o critério, né? Nossa, já vi anúncio todo dia, toda hora, e eu vi que empresa tal... Nossa, então eles são... Talvez não seja o momento para o seu Então, negócio. já que você se conteve... E aí, só complementando, tá? Muita gente perde recurso e tempo e noite de sono por causa dessas decisões precipitadas ou, né, na emoção, no calor ali, estou com a agência tal, mas
Será? Aí eu entro naquele ponto, não é currículo. Às vezes um profissional vai chegar na sua empresa, um gestor de tráfego, um social media, né, na área de social media, um videomaker e tal, que você não conhecia e que numa primeira entrega de serviço você fala assim, nossa, era isso que eu precisava e funciona muito bem. Né? Então é sobre ter esse olhar, assim, não para o mercado, o que o mercado está fazendo, então deixa eu me moldar quanto a isso. É o que o meu negócio precisa agora. Eu ia complementar, respondendo a pergunta que eu mesma te fiz, é que eu passei por várias situações como essa e eu tenho vários colegas que enfrentam dificuldades, até colegas de outras franquias, e o conselho que eu daria para mim mesma lá atrás e que eu dou para, enfim, novos empreendedores é contratar uma urgência. Justamente por essa personalização, por esse cuidado, por essa facilidade de comunicação e principalmente pelo fator educacional. Perfeito. Porque no início eu literalmente não dormi. E como foi pesado, como foi difícil, árduo esse processo de querer aprender e de querer engolir tudo quanto é vídeo no YouTube e lendo. E é uma linguagem muito nova. É como se você estivesse aprendendo outro idioma. Um idioma do qual você não foi instruído, você nunca esteve familiarizado. E a sensação que eu tive nesse processo é como se eu estivesse fazendo uma faculdade em 6 meses. Então, eu estudei muito e ainda assim eu sou muito crua. Então, eu acho que se eu tivesse, desde o início, com uma agência ou com a mesma agência que esteve comigo, desde o início, eu não teria alcançado o mesmo nível de conhecimento que eu tenho hoje. Legal. E a outra pergunta é, quando a gente não sabe quanto investir em anúncios, como a gente faz? É isso, né? Eu acho que é importante tomar alguns critérios para tomar essa decisão que não podem ser aleatórios também. Né? Tipo assim, onde você acha? Não pode funcionar assim. Uma dica que eu dou é, olha o planejamento da sua empresa, olha para o financeiro, olha faturamento, pega histórico de faturamento. Um dos caminhos é definir uma porcentagem, muita gente trabalha assim. Outro dos caminhos é, o que eu consigo colocar agora, que eu estou entendendo que esse é um departamento importante da minha empresa, que não vai quebrar a minha empresa, mas que também vai me permitir começar a sentir o que o digital tem para mim se eu fizer do jeito que tem que ser, sabe? Então, assim, olha para o financeiro, olha para o caixa, olha para o histórico de faturamento. Poxa, consigo começar com isso aqui. E eu brinco, quando me fazem muito essa pergunta, né? Talvez é uma das perguntas que a gente mais recebe, mas quanto que eu devo começar investindo e tal? Tem que ser um valor também que não pode ser, que vai postergar demais da gente começar a ter dados interessantes para analisar e para otimizar uma estratégia. Né? Porque tem gente que começa com um valor baixo demais também, né? Sei lá, vou dar um exemplo mais prático para ficar mais fácil de entender aqui. Sei lá, R$10 por dia, né? Você vai alcançar pessoas? Você vai alcançar pessoas, né? Pode ser que a única coisa que aconteça é você demorar muito mais para ter os dados que a gente precisa para analisar, para falar assim, esse caminho aqui para o seu negócio está funcionando mais, vamos colocar mais energia aqui. Mas esse valor também depende do seu público e depende do valor do seu produto? Isso é importante considerar também. Por exemplo, Vitor, eu quero alcançar o público high ticket e também o meu produto é de um valor agregado maior e eu tenho um valor, vamos falar assim, um exemplo, um valor X que vai ser baixo, um valor baixinho lá, 300, 400, 500 reais, 600 reais, tal. Isso aí eu já tentei fazer por conta própria com esse valor, eu acho que eu estou precisando de alguém que sabe mesmo e tal. Olha, a gente não faz milagre também, né? Eu não tenho problema em falar, porque eu já falei isso várias vezes, né? A gente não faz milagre aqui, né? Tem coisas que a gente tem que respeitar como que funciona também a parte técnica, né? Então, se a pessoa quer alcançar um público de maior poder aquisitivo, mas está com a mentalidade de escassez ali para investir também, a gente está num paradoxo. Então, aí que entra o ponto educativo. Só vamos conversar aqui. Vamos olhar o mercado. Olha essa referência. Olha esse player do mercado aqui. Olha essa quantidade de anúncios que ele está rodando aqui. Se você quer se posicionar lá em cima, vamos jogar o mesmo jogo. Mas se você não consegue jogar o mesmo jogo agora, vamos começar de um ponto A. Então, eu vou fazendo essas ponderações, tá? Eu não gosto de falar, só complementando, eu não gosto de falar assim, você tem que começar a investir no tanto. Eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro falar assim,
chegar num consenso, vamos começar de um ponto A. Pode ser que depois de um mês a gente mude a rota porque a gente já teve os dados suficientes para otimizar a estratégia. Né? Mas vocês conseguem, analisando, por exemplo, os players, os concorrentes, vocês conseguem ter uma noção do quanto é investido pelos concorrentes ou não? Não, esse ponto não. A gente não consegue assim, olha, a empresa tal está investindo tanto nisso aí. Pela quantidade de anúncios que está no ar. A quantidade de anúncios me mostra uma certa maturidade, talvez até de tempo, no digital daquela empresa. Pode ser que é por isso que a gente falou de momento de empresa. Né? Pode ser que no início dessa empresa que hoje, por exemplo, na região é referência e que está investindo em tráfego, foi pequenininho também. Pequenininho, mas o suficiente para gerar dados. Fez um teste ali. Opa, esse anúncio funcionou melhor que esse. Vou mais por esse caminho aqui. Se o orgânico da empresa for muito forte, o custo pelo lead é menor? Pode contribuir. E por isso que eu falei que uma coisa complementa a outra. Então vamos pensar o seguinte. Uma marca ou um médico ou um consultório, enfim, vamos falar de pessoas aqui, né? Vamos supor que um médico começa a se posicionar no digital e começa a fazer vídeos, só que esses vídeos eles seguem um formato específico que construiu uma identidade de comunicação daquele médico. O que eu chamo de identidade de comunicação? Sabe quando aparece um vídeo para você e aí no início do vídeo você fala, é daquele fulano. Porque às vezes a pessoa chegou num formato de vídeo ou de conteúdo que está tão enraizado já na essência da pessoa, porque ele foi consistente naquele formato ali, que no subconsciente das pessoas, sem ver metade do vídeo ou grande parte do vídeo, já sabe que é dele. Ou seja, está reforçando a marca dele ali. Né? Quando isso acontece, né, e a gente tem exemplos, não é difícil a gente lembrar de marcas que a gente sabe, só de ver o jeito de fazer as coisas no digital, sabe que é aquela marca tal, olha o vídeo daquela marca tal, olha fulano falando. Tem gente que usa até um jargão para abrir os vídeos, né? Bons dias são todos os dias. Então, quando você tem consistência nisso e tem uma intencionalidade nisso, com certeza isso vai fazer com que, por exemplo, a gente vai rodar anúncio para o público que já se envolveu com o seu perfil, o custo ali vai ser um pouco menor para determinado objetivo. Né? Porque são pessoas que já estão se envolvendo. Né? Imagina um perfil seco, um perfil do zero. A gente vai ter que fazer um trabalho de buscar no público frio que não te conhece ainda e isso vai custar um pouco mais. Eu tô amando que estão vindo várias perguntas aqui, todas dúvidas minhas mesmo, tá? Tô aprendendo muito. Olha só, quando eu pago um tráfego, pago um anúncio, esse anúncio vai aparecer para os meus seguidores ou para o público que já me consome, que engaja comigo? Excelente 100%. Pergunta. Ou vai aparecer só para aquele raio que está na localidade, ou só para aquele funil que você determinou de idade, sexo, enfim? É justamente para resolver essas dúvidas todas com relação a isso aí que existe uma coisa que chama gerenciador de anúncios, ou as plataformas profissionais de anúncios. Né? A gente sabe que a gente tem os botões impulsionar, turbinar, que são facilitadores para qualquer um conseguir apertar um botão e dar mais alcance para uma publicação, por exemplo. Mas a gente que trabalha profissionalmente com isso, né, a gente que trabalha mais tecnicamente ali, a gente usa da parte do modo profissional da coisa, que é um painel onde a gente tem condição de segmentar melhor. Então, numa mesma campanha, a gente pode ter um grupo de pessoas que eu estou dizendo para a plataforma ali, por exemplo, que eu quero. Meta, que a Meta é a empresa que detém direitos do Instagram, Facebook. Meta, eu quero, ao mesmo tempo que alcançar as pessoas que já se envolveram com o meu perfil, tá aqui, ó, nesse conjunto aqui de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, em outro conjunto de pessoas, eu quero alcançar pessoas novas. Pessoas que nunca viram o meu perfil, pessoas que não me conhecem. Tá? Então, nessas ferramentas, nos gerenciadores de anúncios, né, tanto, por exemplo, Google, né, Instagram, Facebook, a gente consegue fazer o setup, né, a configuração de campanha. E por isso que é importante olhar mais profissional disso. Né? Então, por exemplo, a gente consegue, inclusive, criar públicos personalizados. Então, se nos últimos 30, 60, 90, 180 ou 365 dias você teve X mil pessoas que passaram pelo seu perfil, é o famoso remarketing que a gente consegue fazer, por exemplo. Né? Então, é um público das pessoas que já se envolveram com o meu perfil. Plataforma, alcança essas pessoas, está aqui. Plataforma, eu quero pessoas de tal faixa etária, mas que não me conhecem ainda. Tudo bem, a gente pode excluir dessa campanha o público que já se envolveu, é uma possibilidade.
Naquele botão ali não tem tantas possibilidades assim, né? Porque ele vai facilitar a pessoa conseguir colocar uma grana ali e a publicação simplesmente vai alcançar mais pessoas, mas não necessariamente com tanta estratégia assim. Sua opinião, hoje em dia, qual que é a melhor ferramenta das que você trabalha para realizar tráfego? É Meta? É Google? Eu percebi recentemente que existe impulsionamento até de TikTok. Eu não sei por onde que é feito, se é pela própria plataforma, ou se tem que fazer tudo, no melhor dos cenários. Atirar para todos os lados, né? Eu acho que não existe uma melhor. A gente tem que responder essa pergunta pensando no comportamento do público, tá? A escolha de plataforma tem muito a ver com o comportamento do público e eu vou explicar o porquê. Para tráfego, no caso. Para tráfego pago, tá? Então vamos pensar o seguinte aqui, tá? Você precisa de uma geladeira nova. Onde você vai? No Google. Ok, então a gente já entendeu que para a pessoa ir no Google, ela está com uma intenção moldada já. Ela já sabe que ela precisa de uma geladeira, ela vai digitar geladeira, vai digitar algumas marcas de geladeira e ela vai receber opções de geladeira. Agora, o Instagram, a gente está falando de uma plataforma extremamente de entretenimento. Então, o tráfego pago, no caso do Instagram, eu brinco que entra como interrompendo a programação da pessoa ali. A pessoa está no sofá da casa dela, rolando feed, stories, e aparece anúncio ali. Ou seja, ela não disse, olha, quero que apareça um anúncio para mim de uma geladeira aqui agora. Apesar de que acontece, né? Acontece. Ultimamente, só fala assim, puxa, eu estava com uma mesa conversando sobre geladeira e apareceu uma geladeira para mim. Enfim, mistérios, né? Mas o ponto-chave aqui é o comportamento das pessoas, tá? Então, vamos dar um outro exemplo aqui. Ramo alimentício. Tá? Eu dei o exemplo da intenção no Google, agora eu vou dar um outro exemplo. Poxa, chegou ali 6 horas, 7 horas, 8... Tô com fome, cara. E aí faz todo sentido uma hamburgueria que faz um bom trabalho, que tem um profissional por trás ali cuidando e tudo. Poxa, vamos programar anúncios dos nossos hambúrgueres com aquele, o pessoal chama de food porn, né? Aquele hambúrguer assim que tal, naquele horário ali, que esse anúncio vai ser programado para interromper a programação num bom sentido, que a pessoa vai ver aquilo e vai chamar a atenção. Olha só, então foi um caminho inverso. Eu despertei a atenção intencionalmente num horário que provavelmente meu público vai estar com fome. Mas a pessoa não foi lá, estou com fome, tá? Aparece um anúncio aí para mim. Então, a decisão de plataforma vai, primeiro, meu público, o meu produto, ele precisa de uma intenção já, assim, as pessoas estão buscando agora? Ou seja, quando a resposta é sim, o Google vai fazer sentido. Mas e o Instagram faz sentido? Olha, pode fazer sentido como uma estratégia complementar ou a principal, precisamos testar para ver. Mas o ponto-chave aqui é clínica capilar. Tem pessoas buscando no Google? Vão ter pessoas buscando no Google. Mas vai ser melhor o Google para mim agora ou não? Precisamos testar para ver se no seu caso vai ser a melhor, né? Já teve casos que a gente constatou que o Facebook gerou muito mais oportunidades do que o Google em determinado momento e a gente adaptou a rota, a gente mudou a rota da estratégia, né? Por quê? Talvez pela idade de determinado público ainda usa muito Facebook. Sim. E aí vai fazer sentido. Né? Mas pode ser que, depois de um tempo da estratégia sendo aplicada, o Google comece a mostrar resultados. Né? Vão ter tipos de produtos que são casos isolados, como esse aqui da geladeira, outras coisas, que aí é mais Google mesmo. Estou buscando aqui, já estou falando que quero. Tá? Falando de um cenário ideal, sim, faz sentido ter uma estratégia para cada plataforma, para ter uma estratégia mais robusta, mas isso não precisa ser feito desde o início, né? Quando a pessoa vai começar a investir nisso aí. Tráfego, então, tem que ser definido pouco a pouco, em degraus. Percebe Agora, que tem pilares que precisam ser considerados? Não é só colocar mas e o voltar. Posicionamento no digital, você aconselha que seja mais amplo, no máximo de plataformas, ou também não, depende. Tem que ter um filtro aí também, tem que ter um filtro aí também no seguinte ponto. Até que ponto faz sentido uma pessoa, um profissional que quer começar a se posicionar no digital e para todas as redes sociais? Será que faz sentido? Porque às vezes isso vai consumir um tempo da pessoa que ela vai tentar botar energia em tudo e não vai conseguir ter qualidade em nada. Então, às vezes, é melhor você entender. Poxa, o meu produto, meu serviço é muito visual. Porque as plataformas funcionam bem diferente, né? Olha o raciocínio. Nossa, mas o meu produto, meu serviço, ele tem uma pegada muito visual. O que eu faço, as pessoas
usam muito os olhos para tomar uma decisão. Poxa, então vamos para o Instagram primeiro. Instagram, as pessoas estão com os olhos ali e o visual chama atenção. Não é um Google. Olha só, já eliminei uma coisa. Se eu tiver que optar por uma estratégia que não vai ser atirar para todos os lados, mas vou começar com uma coisa, eu vou eliminando por critérios. Né? Então, assim, avaliar muito a questão até a rotina do profissional. Às vezes um médico tem uma rotina, muitas vezes, muito acelerada, em muito tempo e tal. Imagina uma pessoa dessa, coloca na cabeça dela, eu tenho que estar em todas as redes. A pessoa vai ter vida. Enlouquecedor. Entendeu? E o que você acha do médico que ainda não está se posicionando no digital? Vão começar a perder mercado. Porque a gente sabe que vão ter muitos já se posicionando e isso é a tendência de crescer. Você acredita que isso é uma revolução tecnológica e cultural? Eu sinto isso, que é como se fosse uma lavagem cerebral. É uma nova era que daqui a pouco vai estar lá descrita até nos livros. Né? E a forma de consumo de informação ela tem mudado muito e mudado numa velocidade absurda. Sim. Então, eu, por exemplo, eu não consigo imaginar hoje um anúncio vou falar da minha área de transplante capilar na revista Veja. Estou falando uma coisa bem hipotética, assim. Hoje o outdoor já não está fazendo muito mais sentido para mim, tá? Talvez para outro. Eu testei, inclusive, no início. Sim. E eu tive um paciente que veio num período de 2, 3 meses. Todos os outros Instagram. Então, eu não sei como que vai ser o futuro disso nos próximos 5 anos. Antes da gente começar o programa, estou muito chique, né? Já estou falando do programa. Eu te perguntei sobre o boom do tráfego pago e você me disse que foi em que ano? Então, a gente teve estágios, assim, né? Teve ali 2012, 13, que a galera que já estava no digital há mais tempo começou a usar do tráfego para expandir os negócios. Os negócios locais ali em 2016, 2017 já começaram a enxergar a possibilidade de vender mais através da internet. Também junto com isso, surgiram as promessas do marketing. Né? Você não acha que a pós-pandemia também, ou melhor, a pandemia, né? Todo mundo trancafiado dentro de casa, explorando muito a internet, né? Você lembra daquelas lives? Sim. Que bacana que era aquilo? Né? Os artistas se empenhando nas lives. Isso, gente, foi ontem. Exato. Isso tem 4 anos, 5 anos. Exato. Então, eu não sei se é o momento atual que eu tenho vivido, de consumir muito desse material, desse conteúdo, desse universo, ou se de fato a minha memória é curta, mas eu não lembro de antes de pandemia de ser tão forte quanto é hoje. E como que vai ser nos próximos 5 anos? Qual que é a sua visão disso? A minha visão é que vai ser pensando no lado positivo, vai separar quem tá entrando no digital com intencionalidade. E o amadorismo vai acabar ficando para trás, assim. É por isso que eu falei que quem vai começar a investir nisso já tem que entrar com intenção, sabendo o caminho a ser. Senão vai virar um mero espectador. Né? E vai perder tempo com isso, e vai perder sono, e vai perder... Inclusive, eu sei que isso afeta a saúde das pessoas. Sem dúvidas. Entendeu? Então, assim, eu aposto num mercado que vai se profissionalizar. As empresas elas precisam se adaptar ao novo. Exato. E se adaptar rapidamente, porque as coisas estão mudando muito. Eu sinto que a cada mês tem uma novidade. Uma questão também de mentalidade dos gestores, dos empresários, né? Pessoas que estão à frente de qualquer tipo de negócio, precisam entender que isso é um departamento importante da empresa. Não é mais um hobby, uma coisa legalzinha, né? Só a dancinha, só a trend. Não é sobre só isso. Isso é legal para o entretenimento? Tudo bem. Né? Mas... Isso é consumo de conteúdo. Isso é consumo. Né? E a gente sabe que consumo vai afeta a cultura do lugar, afeta a cultura de um país. Aí a gente entra num outro mérito aqui. Mas, assim, eu vejo um movimento de profissionalização e eu acho importante isso acontecer, sabe? É o que muita gente fala, né? Quem não entrar no digital hoje já vai ficar para trás do mercado. Acaba que tem verdade nisso também, né? Vou até te dar uma ideia. Fica aí uma ideia. Espero que ninguém roube essa ideia. Já que você está ambicionando muitos projetos aí em breve, né? Deixa no off, por enquanto. Verdade. Mas quem sabe a sua assessoria não teria braços com marqueteiros, ou enfim, com publicitários, pessoas treinadas por você
dentro da empresa. Porque como isso faz falta, Vitor? Pensando assim num cenário muito hipotético, mas olha como seria maravilhoso, porque hoje eu entendo que o marketing é o core da empresa. Perfeito. Não existe a minha empresa sem marketing. É o que faz pulsar, né? É o que oxigena o departamento de vendas, é o que oxigena... As portas podem fechar, o horário comercial pode fechar, sim, mas o Instagram, o Facebook e o tráfego pago não pode parar de rodar hoje. Exato. Porque senão quem não é visto não é lembrado. É aquela máxima, é aquela velha máxima que se faz presente. Então, imagina que bacana se existissem estagiários, ou enfim, que cumprissem uma carga horária dentro da empresa e que pudesse assessorar os novos empresários, que vigiasse de perto, ajudasse a fazer stories, treinasse ali aquelas pessoas. Uhum. Como que isso seria importante? Como que isso encurtaria o processo, diminuiria os erros? Eu concordo com você. Eu acho que o mercado carece do fator educacional, caminhando junto com o lado técnico e o lado, né, investimento. Não é só sobre isso, né? Então é algo que passa assim pela minha cabeça, né? Porque a gente acompanha o mercado, a gente vê as necessidades. E eu tenho esse cuidado de não ser mais do mesmo, né? Eu tenho muito esse olhar que, inclusive, acompanha o mercado local, o mercado da região, eu sei das agências de marketing que tem na minha região. Eu conheço muitos dos profissionais, colegas de profissão, mas eu ainda vejo uma carência nesse ponto, sabe? Muita gente querendo vender contrato e pouca gente querendo gerar impacto Perfeito isso. nas empresas. Então é algo que eu prezo muito, assim, eu brinco que eu gosto de chegar num lugar, eu tenho uma facilidade, assim, a gente tem uma facilidade de entrar e fazer a leitura de uma empresa, dos pontos que precisam ser melhorados, né? Tudo bem, a gente é especialista em gerar demanda, em qualificação de demanda, mas isso só vai acontecer da melhor forma se tiver um departamento comercial bem alinhado, se tiver as pessoas que vão lidar, é curioso, né? Lidar com os leads, lidar com as oportunidades de vendas, tendo processo para seguir, tendo as ferramentas necessárias, sabendo se comunicar da melhor forma, né? Quem está à frente da operação, sabendo fazer a leitura de que tipo de profissional que você precisa dentro da sua empresa para o digital rodar bem, né? Então, eu tenho esse cuidado e eu visualizo, sim, no meu modelo de negócio, ter braços educacionais. Eu acho que muito em breve é o que eu vou acabar direcionando o meu negócio para isso. Claro que vou manter toda a parte de tráfego pago, que é uma parte mais técnica, a gente dá suporte também, a gente acompanha, que já não é assim só apertar botão, a gente já entrega muitas coisas além disso, mas é algo que me chama tem muito interesse meu em migrar, não talvez migrar, mas implementar no meu negócio, que é ser um parceiro educacional dos empresários. Daqui a pouco já vai lançar seu infoproduto. Opa, uma outra possibilidade que me atrai muito. Quem sabe não seremos sócios. Opa, estamos abertos. Vitor, para finalizar o nosso podcast, queria que você desse um puxão de orelha, um recadinho para os médicos, um aconselhamento, tá? Para aquele médico que quer ingressar no digital, principalmente para aquele médico que pretende empreender. Ainda que seja um futuro distante, mas o quanto antes a gente pudesse antecipar, né, ao novo, essa bagagem cultural, eu acho que é muito válido, muito importante. Qual que é o conselho que você deixa para essa classe profissional? Olha, vocês são excelentes especialistas no que vocês fazem, mas eu acho que vocês estão num momento de oportunidade, tá? De abraçar uma necessidade que o mercado tem de acompanhar o movimento da comunicação como um todo no mercado. Vocês são técnicos, muitas vezes cria-se uma carteira de pacientes ou de clientes que às vezes fica anos ali, né, por valorizar o trabalho que vocês têm, mas hoje a gente está numa era que a gente precisa saber se comunicar, né? A gente precisa saber usar das ferramentas que a gente tem disponível hoje para perpetuar essa nossa especialidade que a gente, né, aplica tão bem. Então, o digital, eu digo que é um caminho sem volta, sim. Concordo. E tem muita gente ainda com um pouco de orgulho, sabe? Tipo assim, não, mas eu sou um excelente profissional, essas coisas aí e tal. Uma hora a conta vai chegar. O meu conselho busque se aperfeiçoar. Assim como você buscou se aperfeiçoar na sua profissão, você fez especialização, você fez
correu atrás, talvez, de equipamentos para fazer uma entrega melhor. Mas a comunicação, marketing, tráfego pago são coisas que precisam estar coexistir. Exato. Então, precisa estar num nível um pouco mais elevado na sua lista aí de prioridades do seu negócio. Muito bom, garoto. Muito feliz, muito satisfeita. Particularmente, tirei muitas dúvidas. E acho que, inclusive, o encontro ali foi pouco. Verdade. Acho que vamos precisar fazer uma segunda, uma parte 2, porque tenho certeza que nossos ouvintes vão tirar muito bom proveito desse episódio. Queria te agradecer mais uma vez, agradecer não só pela presença aqui hoje, mas por confiar no meu trabalho e me ajudar tanto no dia a dia. E é isso, quer deixar um recadinho final? Eu agradeço muito pelo convite, foi muito, muito bom estar aqui, ter a oportunidade de falar, né? O tempo acaba sendo curto para falar tem muita coisa ainda que poderia ser falada, mas inclusive quem acompanhou, quem viu isso aqui, tiver alguma dúvida, ficado com alguma coisa... Onde que as pessoas te encontram? Procura lá no Instagram, @Victor, tem um C ali, Victor Brandão BR. Você pode me chamar no direct. Vitor, aquele assunto que você falou me chamou a atenção, a gente troca uma ideia. Sou uma pessoa acessível, então vai ser um prazer poder ajudar mais pessoas que talvez identificaram necessidades aqui a partir dessa conversa ou se interessaram de alguma forma. Sem dúvidas, muito bom. E é isso, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Recebemos aqui hoje Vitor. Isso aí. Sua mãe te chamava de Victor? Não, o C é só um charme, segundo ela. Charme. Vitor Brandão, da Liftos Assessoria Digital, muito obrigada. E nos veremos em breve. Se Deus quiser, aguardem o próximo episódio do A Flor da Pele Podcast. Um beijo, tchau, tchau.